TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa noite. Estamos começando mais um programa Pensando Bem, nesta segunda-feira, dia 6 de junho. Lembrando que o nosso programa é ao vivo, né, e é reprisado no final de semana. Contaremos hoje com a presença do deputado estadual Hermano Moraes, do PMDB, e também com a participação da jornalista Larice de Souza, que é nossa colega aqui da TV Câmara. Inicialmente, boa noite, Hermano, tudo bem? Boa noite, Joaquim Pinheiro, boa noite, Larice, boa noite a todos que garantem a boa audiência do programa Pensando Bem. É um prazer estar de volta aqui na TV Câmara, depois de algum tempo de ausência. Larice de Souza. Pois não, eu que dou boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham no programa Pensando Bem. Agradeço o convite aí do colega Joaquim Pinheiro para estar aqui participando, enfim, contribuindo aí com essa Larice, conversa. você aqui. faria a primeira pergunta, então? Pois não, primeiras damas, né? Bom, já que a gente está aqui para falar de política, deputado, boa noite para o senhor também. Boa noite. Vamos direto ao ponto, né? O senhor realmente é um dos nomes maiores dentro do PMDB cogitado a ser vice-prefeito de Natal na chapa com o prefeito Carlos Eduardo? Larice, eu preferia primeiro dizer que tive a honra de representar o partido na disputa das eleições passadas em Natal, onde tivemos um bom desempenho. Então é natural que nessa eleição, quando o PMDB está num entendimento já muito avançado para uma composição com o prefeito Carlos Eduardo, que busca a reeleição, então é natural que o PMDB indique o vice nessa chapa. E vejo com naturalidade que meu nome seja lembrado, mas não estou postulando. De fato, o PMDB tem excelentes nomes, eu tenho acompanhado pela imprensa e até sexta-feira passada, na posse do vereador Ubaldo como presidente do Diretório Municipal, esse assunto termina sendo tratado informalmente, mas nós sabemos que o deputado Álvaro Dias, o empresário Marcelo Queiroz, presidente licenciado da FEComércio, o secretário de Turismo, também licenciado, Fred Queiroz, e até o nome também do grande técnico que eu admiro muito, o professor Jaime Maris, também é lembrado, entre outros nomes, outros quadros que tem o PMDB. Eu atribuo a colocação do meu nome, começo a ver ou ouvir comentários das pessoas, ao fato de ser minha principal base eleitoral, além de ter disputado a prefeitura, como vereador sempre tive votações bastante significativas, sempre fiquei entre os mais votados, e nas duas vezes que disputei para deputado estadual, fui o deputado estadual do PMDB mais votado na capital. Então atribuo a esses fatores, mas não estou postulando esse cargo, vamos dizer, essa posição numa chapa majoritária. Mas o senhor já teve alguma conversa com o prefeito, dentro do próprio PMDB, né, do próprio partido, nesse sentido? Não, eu de fato tive conversas com o prefeito, tivemos em 3 oportunidades conversas de ordem política, onde pudemos até fazer uma análise, né, do quadro político local, falarmos também sobre as dificuldades administrativas que os municípios como um todo enfrentam em todo o Brasil, onde ouvimos relatos, o esforço que ele tem feito para manter equilibradas as finanças do município, mas nunca tratamos de formação de chapa, em nenhum momento tratamos disso. Posso até adiantar que nessas conversas, de alguma maneira, ele buscou o meu apoio, né? Então, depois de aparar aí alguma aresta que pudesse ainda existir, desde a eleição passada, ele não existe, mas não guardei nenhum problema da parte dele também, pelo que eu vi. Então, digamos que nós restabelecemos uma relação política que já existia no passado. Eu já tive a oportunidade de votar, inclusive, no prefeito Carlos Eduardo, na sua primeira eleição,
e antes disso já tinha votado uma vez para deputado estadual. Fui o líder dele aqui na Câmara Municipal, num dos mandatos como vereador, ainda no seu primeiro mandato. Mas tivemos uma disputa muito renhida, né, nas últimas eleições, houve um afastamento natural, e agora, com esse entendimento, e ele tendo a iniciativa de me procurar, nós já, vamos dizer, restabelecemos essa relação. Você, principalmente na última eleição, foi um crítico, eu não vou dizer assim, sectário, mas um crítico quanto mais à administração do prefeito Carlos Eduardo. Alguma coisa mudou? Acho que ficaria até meio complicado de você participar de uma chapa ao lado do prefeito. Qual a sua visão com relação a isso? Olha, nós temos e tivemos visões diferentes com relação à administração de Natal. Eu, como candidato a prefeito, disputando com a chapa fortíssima, naquela ocasião, formada e foi a chapa vitoriosa, Carlos Eduardo e Vilma de Faria, 2 ex-prefeitos, ele tentando retornar naquele momento, Dona Vilma compondo com ele, nós tínhamos que mostrar as nossas propostas e ficaram evidenciadas posições diferentes sobre vários temas. Eu era um crítico e acho, inclusive, continuo achando que Natal deveria liderar o processo de desenvolvimento da região metropolitana. Tratei muito desse assunto e continuo achando que Natal deveria ainda não assumiu como deveria essa liderança. Então esse era um dos pontos. Entre outros, nós temos visões diferentes. Foi uma eleição, como disse, já muito disputada, onde nós disputamos em 2 turnos. Foi uma eleição que se imaginava uma eleição de primeiro turno, diante da força da chapa que terminou vitoriosa, mas conseguimos remeter essa eleição para o segundo turno. Chegamos ainda a 43%, depois de sair de um patamar de apenas 3%, crescemos muito durante a campanha, chegamos a quase 24% no primeiro turno e praticamente a 43% no segundo turno. Então, nós tivemos realmente aquele momento de grande disputa, de divergência. Não ficaram sequelas de ordem pessoal? Nenhuma sequela. E a crítica nossa se deveu, embora em alguns momentos críticas fortes, lado a lado, no campo político. Então, tudo superado e eu não guardei nenhum rancor, como da parte dele, eu vi dele também, que isso era uma coisa do passado e que nós tínhamos que olhar para frente, vendo aí a situação de Natal e o que fazer para melhorar a qualidade de vida do povo de Natal. Marisa. Exatamente sobre isso. O senhor disse que tem conversado com o prefeito Carlos Eduardo, foi um crítico, né, na eleição passada, quando o senhor disputou o pleito com ele, mas que críticas o senhor tem hoje dessa atual gestão e que, se porventura vir a compor uma chapa com o prefeito, pretende contribuir aí, trazer projetos para melhorar essas áreas que o senhor, enfim, possa considerar mais críticas, mais sensíveis aí para o benefício da população. Olha, Larissa, como não vou disputar a prefeitura novamente, mas tenho inserção política na capital, onde sempre sou muito bem votado, graças à generosidade do povo natalense. Pretendi, inclusive, disputar, tive uma divergência interna no partido, porque achei que, depois de 20 anos de ausência e o PMDB tendo um excelente desempenho como teve na eleição passada, o natural é que voltasse a disputa. Mas a posição majoritária do partido foi em prol de uma composição que está em curso e que deverá ser oficializada nas convenções partidárias, favorecendo assim o apoio à reeleição do prefeito Carlos Eduardo. Mas eu, inclusive nas conversas que nós tivemos, nós já colocamos alguns pontos e eu até me prontifiquei, a pedido dele, de apresentar algumas sugestões que pudesse somar e, se for do entendimento, que ele pudesse acrescentar até o programa de governo. Faço isso com espírito público e como cidadão natalense, querendo o melhor para a nossa cidade. Agora, é importante que haja um bom debate e o que eu percebo é que nós vamos ter vários candidatos, o que vai estabelecer o debate democrático. Aí os problemas de Natal vão aflorar
alguns resolvidos, outros por resolver. O que é mais preocupante hoje que o senhor considera? Olha, Natal é uma cidade que tem uma densidade populacional muito grande, porque ela é uma das menores capitais em termos territoriais. Então, nós temos, por exemplo, que rever e atualizar o plano diretor da cidade, garantindo o desenvolvimento sustentável. É importante que se avance, se conclua esses investimentos que vem acontecendo em saneamento básico. Nós temos também, nesse momento de crise, ter uma visão mais empreendedora para que o município possa estimular cada vez mais a geração de emprego e renda. E aí temos uma vocação natural, que é o turismo. Né? Então, acredito que esse turismo ele possa evoluir ainda mais. Mas devo reconhecer, nesse momento de crise, e faço com total isenção, e até porque disputamos, seria até mais fácil para mim apenas fazer a crítica, mas a cidade, quer dizer, ela ainda está, eu diria assim, equilibrada do ponto de vista financeiro. Eu não tenho notícia de atraso de salário de servidores, embora imagine que o município passa também por séria dificuldade em função da queda de receita. Quer dizer, com esse desemprego, com essa recessão econômica, sofrem todos. E onde o problema ele é mais identificado é exatamente onde tudo acontece, que é nos municípios. Porque existe aquela figura, a figura do governo federal, do governo estadual, mas onde é que tudo acontece? Acontece no município, onde as pessoas vivem, onde as pessoas trabalham ou buscam emprego, onde essas pessoas reivindicam uma melhor condição de vida. Então, eu diria que Natal ainda está sob controle do ponto de vista administrativo e que tem todas as condições de evoluir, eu diria, ainda em vários setores. Tem problemas que são de ordem administrativa, mas de responsabilidade até constitucional do Estado, eu diria, por exemplo, a questão da insegurança pública. Pois é, isso que eu ia perguntar a você. A gente está vivendo um problema seríssimo de falta de segurança, né? E quando se fala município, aí a justificativa é que o município não compete ao município cuidar de segurança pública. Na sua visão, você não acha que o município deveria também ser coparticipante desse problema e para tentar melhorar a segurança do natalense, não, Hermano? Olha, na minha visão e pelo que eu ouço, além do desemprego que é a maior mazela social desse país, hoje nós temos cerca de 11 milhões e 300 mil desocupados nesse país, afetando principalmente uma faixa etária de 18 a 24 anos, os jovens, e aí você remete à questão da insegurança pública, porque se você tem essa população desempregada, você também termina estimulando também a violência, e aí as consequências são muito danosas. Mas eu diria que, além da guarda municipal, outros investimentos poderiam estar sendo feitos, usando de forma mais adequada a tecnologia em favor do cidadão comum, dos empresários, de um modo geral, e favorecendo, inclusive, o turista que nos visita. Então, eu diria que pode ser melhorado. Agora, a responsabilidade maior compete ao governo do Estado. E o problema da insegurança pública, ele campeia em todo o Estado. Que depende também do governo federal, né? Que também tem a responsabilidade do governo federal. Mas é isso, tem que conjugar esforços. Eu sou daquele entendimento, e quando eu falo em região metropolitana, que eu entendo que, tendo a Grande Natal hoje 42% de toda a população do Estado concentrada, esse município devia estar trabalhando de forma mais articulada. Área de segurança, de transporte, a geração de emprego e renda. Né? Nós temos várias situações que poderiam ser melhor trabalhadas com a participação do Estado e com ações integradas, através até de consórcios públicos ou de parcerias público-privadas, já que os recursos públicos são muito limitados. Então, eu acho que a administração pode avançar também através desse instrumento, que é um instrumento legal, que está à disposição dos municípios e estados, que são as parcerias público-privadas. Ainda mais com o potencial que nós temos para o turismo e com a infraestrutura que nós dispomos, de quase 30 mil leitos, com aeroporto
novo e de dimensão internacional. É uma cidade já bem divulgada, inclusive na última Copa do Mundo. Então, eu penso que o turismo já vem dando uma contribuição, mas pode ainda ser melhorado no quesito de geração de emprego e renda. E com políticas também bem direcionadas para o pequeno e microempresário, porque é um engano de quem pensa que são as grandes empresas que são os maiores geradores de emprego desse estado. Não são, até porque nós temos pouquíssimas grandes empresas. Na verdade, quem segura a base de emprego nesse estado são exatamente os microempresários, os pequenos empresários. Então, nós precisaríamos também ter uma ação mais integrada de forma a favorecer, a estimular esse segmento do setor produtivo. Ok, Armando. A gente está indo terminando o primeiro bloco e vamos para o segundo bloco. Ler me leva a outros lugares. A leitura me desperta a imaginação e me leva a conhecer o mundo. Não importa o tamanho da sua escola, o importante é que você tem professor onde você possa desenvolver o aprendizado. A minha escola é pequena, mas eu gosto muito, muito dela. Conte o que pode melhorar na sua escola. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Estamos de volta com o programa Pensando Bem, agora no seu segundo bloco, entrevistando o deputado Hermano Moraes, com a participação da nossa colega de trabalho, Larissa de Souza. Hermano, inicialmente, nesse segundo bloco, eu perguntaria a você, aliás, pediria para você fazer uma avaliação do governo Robson Faria nesses seus primeiros meses, né? Quase um ano, né? Primeiro, eu reconheço o esforço do governador Robson Faria em procurar fazer um bom governo. Mas, passado um ano e alguns meses, diante da expectativa que foi criada, inclusive com uma grande vitória, né, nas eleições, até surpreendente, eu diria que ainda está longe de atender as expectativas da população. Claro que nós não podemos desconhecer a realidade econômica do país, que afeta os estados, como há pouco eu falava, dos municípios, afeta a todos. Mas eu diria que, por exemplo, em segurança pública, que foi um dos projetos onde se divulgou mais propostas e onde foi criada o governador da segurança. Da segurança, né? Então, as coisas não estão acontecendo. Hoje pela manhã, inclusive, teve na Secretaria de Justiça, na audiência, com o prefeito e vereadores, e acompanhado também da minha colega Márcia Maia, tratando de questão de segurança pública ali na região do Potengi. Mas não é só lá, nem aqui na capital. Todas as regiões, municípios maiores ou menores, estão com problemas. Então, houve uma mudança recente, né? Se tenta buscar aí um novo momento, até se importa, tanto o secretário de Justiça veio da Paraíba, o de Segurança Pública, Defesa Social, veio de Pernambuco. Tem até uma expectativa aí com relação ao secretário, que tem um sobrenome de Virgulino, né? Diz que é parente do Lampião. Exatamente. A surpresa minha, Tá inclusive, chamando eu vi atenção. hoje um quadrinho lá na sala dele, ele não pôde nos atender, que estava exatamente resolvendo um problema, uma tentativa de fuga que houve na João Chaves. Parece que houve também outra tentativa lá em Alcançuz, esse final de semana.
mas tem até um quadrinho dado do Virgulino mesmo, ele parece que assume, né? Eu tenho até boas informações, disse ao substituto dele, que também veio da Paraíba, o doutor Rodrigo, que eu tenho parentes e amigos na Paraíba, lá o trabalho que ele fez foi bem reconhecido, bem avaliado. Mas esperamos que aqui também seja assim. Então, falei de segurança pública, que infelizmente deixa a desejar. Eu diria que muito mais falta de condições de trabalho, de efetivo, de condições de trabalho. A ex-secretária se esforçou muito, com boas ideias também, mas não conseguiu evoluir. O sistema penitenciário falido, um recorde em termos de fugas, né, que esperamos que se iniba, né? Mas saúde pública é outro problema. Nós temos o doutor Lagreca, que é uma sumidade, um homem que fez um trabalho belíssimo no Hospital das Clínicas, né, no Onofre Lopes, mas que não teve condições, em um ano que esteve à frente, um ano e pouco, de levar quase um ano e meio de materializar as suas ideias, por falta de condições. E a precariedade é tremenda. O que está morrendo de gente por falta de assistência nesse estado não é brincadeira. Eu digo isso porque diariamente é procurado por famílias desesperadas, às vezes até brigando por uma maca. Às vezes nem maca tem, as pessoas estão ficando em cadeira. Às vezes é por uma cirurgia, é um exame demorado, às vezes é um medicamento que está faltando. Então, isso é falta de recurso, irmão, ou é falta de gestão? De uma eu boa diria gestão? que os recursos são insuficientes e a gestão também, ela quando é uma gestão mais apurada, ela consegue minimizar. Mas o fato é que hoje, eu estou destacando esses dois setores, mas a gente poderia ir mais adiante, nós verificamos que a insatisfação pela ausência de serviço ou da qualidade do serviço é muito grande da população em geral. O governo, o ano passado, lançou mão de recursos da Previdência, recursos que se exauriram. O governo agora tem que repor, vai ter dificuldade de repor também. E aí já começa, e eu espero que isso não aconteça... Sinais de atraso no funcionalismo? Sinais de atraso no funcionalismo. Mas o senhor não... O governo também, o ano passado, já antevendo essa situação, e eu votei contrariamente, que eu disse que não seria solução, aumento de impostos, se aumentou, aumenta a carga tributária, que é muito grande. E qual foi a consequência imediata? A diminuição da oferta de empregos. Empresas fechando, pequenas e médias empresas fechando. O que mais se vê, não só na capital, mas até no interior do estado, em cidade de maior porte, médio porte, placas de alugas se vendem, as pessoas desistindo de empreender. Então, foi um desestímulo ao setor produtivo. Eu, inclusive, ajudei a criar e coordeno a Frente Parlamentar em Defesa do Setor Produtivo no estado do Rio Grande do Norte. Exatamente, e sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Social. E a gente vem debatendo essa questão, alternativas para minimizar o desemprego. Então, como é que você faz isso aí? Não, com certeza, aumentando a carga tributária, como foi feito. Ou seja, não resolveu o problema, se desestimulou o setor produtivo, aumentou o desemprego, segundo o IBGE, não estou inventando números, no primeiro trimestre nós tivemos o segundo maior índice de desemprego do país, perdendo só para o estado da Bahia, já com um índice superior a 14%, num patamar já de 217 mil desocupados, desempregados no estado do Rio Grande do Norte. Isso no primeiro trimestre. De lá para cá deve ter aumentado. Nesse dia vai sair a segunda leva, né? Quer dizer, a segunda avaliação. Claro que agora nós estamos com um governo recente, temporário, né? Um governo provisório, mas que montou uma equipe que eu acredito que vai ter algum resultado pela confiabilidade e pelo conceito que tem aqui para o econômico, eu digo do governo federal. Mas são resultados que virão daqui a certo tempo. De imediato, nós vamos ainda sofrer muito com essa recessão. O senhor, exatamente, mas traçando um parâmetro até entre a crise financeira no município e também no Estado. O senhor acredita, então, assim, que a crise é muito mais profunda no Estado, né? Principalmente em termos de recursos, com essa dificuldade do pagamento, né, do funcionalismo, devido à questão, pelo menos do que se é divulgado, em relação à questão dos aposentados, né, que é uma conta muito maior do que a conta dos ativos aí. É verdade. A Assembleia deu uma contribuição no final do governo da ex-governadora Rosalba, e para não comprometer já no início o governo eleito, Robson Faria,
foi aprovada uma lei para uso temporário dos recursos em tempo de se estabilizar e se tomar medidas que não foram tomadas. Acho que eu disse até a ele, em certa oportunidade, eu sou um deputado de oposição, mas procuro manter uma relação de respeito com o governador, e é assim que deve ser. E ajudando na medida do possível, né? Quando foram propostas boas. Eu, nessa dos impostos, eu votei contra, mas tem outras propostas que chegam que a gente analisa e acha que são coerentes, nós votamos favorável. Mas eu disse a ele, em certa oportunidade, numa ocasião social, que ele teria perdido uma grande oportunidade, porque ele foi eleito de uma forma talvez até inusitada, de uma forma surpreendente, e teve todas as condições no início de tomar medidas mais duras que pudesse favorecer o seu governo. Talvez assumindo alguns desgastes iniciais, mas em condição de reverter o quadro nos meses seguintes, né? E aí não tomou essas medidas e preferiu um discurso otimista, mas às vezes até fora da realidade, demonstrando que está tudo sob controle, que tudo vai bem, quando não vai. E eu espero que não aconteça o pior, porque o que falta acontecer de pior é atraso de salários. Porque imagine o dano que causa isso num estado como o Rio Grande do Norte para a economia, né, se vier a ter atraso de salários. Nesse aspecto que a gente percebe, fazendo essa comparação entre o governo estadual e o governo municipal de Natal, nós percebemos que é um governo mais austero. O governo do prefeito Carlos Eduardo, ele mantém um certo controle no sentido de não criar problemas para o funcionalismo público. Com isso, eu não estou dizendo que ele também não enfrenta dificuldades, nem a sua administração não tem problemas, mas o fato é que ainda se vê alguns investimentos em Natal, sejam recursos federais, sejam alguns recursos também muita coisa do da município. Copa, né? Mas saneamento também é obra do governo, né? Do governo federal Da parte de e investimento. governo estadual, e uma obra importantíssima que não pode ser mais adiada, né? Hermano, a gente não poderia deixar de falar sobre o problema da questão nacional, né? Como é que você está vendo essa turbulência toda aí, essas denúncias de corrupção? Né? O PMDB dentro de tudo isso, né, Pinheiro? E a presidente aí afastada, a sua expectativa, você acha que seria melhor para o país ela votar, não votar, haver eleição novamente para presidente da República? Qual a sua visão com relação a isso? Ô Joaquim e Larice, eu tenho uma visão como cidadão e como agente público, né? Eu exerço mandato, portanto tenho uma responsabilidade maior nesse quesito, mas vejo com muita preocupação a situação do Brasil. Mas vejo também como uma grande oportunidade de se rever conceitos, forma de governar, uma oportunidade que a sociedade também tem para analisar e até ser mais seletiva na escolha, porque muito se reclama da representação política. Está havendo uma asepsia. Mas essa representação política ela existe a partir do voto popular. Às vezes acontecem equívocos, as eleições em todos os níveis. Então, o que aconteceu? A presidente Dilma, infelizmente, se perdeu, se reelegeu, mas se perdeu, adiou algumas medidas que deveria ter tomado ainda, mas de forma estratégica para vencer as eleições, adiou. Não tomou as medidas necessárias, mesmo quando iniciou o governo, e aí nós temos um déficit fiscal absurdo, temos uma recessão há muito tempo, talvez nunca vista no Brasil, uma situação praticamente sem controle. Aí eu já fiz uma referência, faço de novo, acredito muito no ministro Meirelles, pela credibilidade, pelo conhecimento e pelo que ele já fez pelo Brasil em outro momento. Então ele recupera, de certa forma, a confiança do mercado interno e externo. Isso pode ajudar, além das medidas que vai tomar. E hoje a gente vê que tem uma equipe à frente, conduzindo bem a economia desse país. A questão política também atrelada, acho que isso desfavoreceu muito a presidente Dilma, enfraqueceu muito a sua posição. O processo de impeachment, ele consta da Constituição, foi utilizado, a contestação, se foi bem utilizado, mas eu diria que ela estava já sem condições de governar e vejo que ela também não tem condições de voltar. Essa é a minha opinião como cidadão, porque ela também perdeu a credibilidade junto à população. Ontem eu vi hoje pela internet que ela ontem foi uma
uma pizzaria em São Paulo saiu eu vi. vaiada. Eu vi. Vaiada, quer dizer, então isso é muito preocupante. O governo atual tem uma responsabilidade muito grande, o presidente tem que administrar problemas políticos, relação difícil com o Congresso Nacional, que está em xeque, né, a classe política como um todo. As várias operações que estão acontecendo, elas têm que continuar e depurar, tem que garantir o direito de defesa a cada um que seja investigado ou denunciado, mas eu diria que esse é um lado, eu diria, bom, porque eu acho que vai surgir um Brasil melhor depois de todos esses episódios. Mas nós ainda vamos viver na crise há algum tempo. E eu diria que não é uma tarefa fácil para o presidente Temer, que governa em caráter temporário, poderá ser confirmado como presidente ao final desse, ou não, ao final desse processo do impeachment, que agora está no Senado, mas eu diria que hoje ele está, dentro dessa realidade, fazendo o melhor possível. Eu acho que o Brasil, sob sua condição, está melhor do que o Brasil de dias atrás, sob a condução da presidente Dilma. Essa é a minha opinião. O senhor concorda com novas eleições, assim, independentemente do resultado do impeachment, né, que ainda vai ser julgado no Senado, também com a participação do STF, mas o senhor concordaria com novas eleições? Porque também nesse período, pelo menos até agora, desde de que o presidente, né, Temer assumiu, ele também vem sendo já bastante criticado, 2 ministros demitidos, outros 2 aí, ministro do Turismo, a secretária também das Mulheres, né, que também já está sendo questionada também essa nomeação. Seria mais salutar para o país, então, novas eleições? Como é que o senhor vê essa proposta também que se fala nas ruas? Olha, nós temos uma Constituição que eu acho que vem sendo respeitada. Pode-se questionar até a condição, o resultado da votação do impeachment. Mas ninguém inventou impeachment. E ele já foi utilizado em outras épocas. O próprio Partido dos Trabalhadores já tentou, de várias formas, e até já conseguiu uma vez, juntamente com outros partidos. Então a crise hoje atinge todos os partidos praticamente, eu diria quase todos ou todos. Se formos olhar a formação do Congresso Nacional, eu acho que não tem nenhum partido que talvez não tenha sido atingido. Mas eu diria que uma eleição, vamos dizer, nesse momento, talvez não fosse o melhor para o Brasil. Eu acho que o governo que assumiu tem a responsabilidade, vai ter que fazer correção de rumos, vai ter que tomar atitudes ainda mais fortes que já tomou. Está num momento de interinidade, temos que considerar isso aí, uma relação difícil com o Congresso Nacional, uma decisão ainda que está sendo discutida sobre a questão da permanência ou não nesse governo. Então, eu diria que para o Brasil o melhor remédio hoje é ajustar a economia para que o governo que virá, contando com a situação de melhor estabilidade econômica e política, nós tenhamos até uma eleição mais tranquila, porque eu diria que hoje as pesquisas que estão saindo, inclusive em nível local, essa semana foi publicada uma pesquisa sobre Natal, você nota que o próprio eleitor ele está muito distante, procurando se distanciar. Né? Ninguém sabe nem como é que ele vai se comportar nessas eleições de outubro próximo. Então, eu diria que fazer uma eleição às pressas, nesse ambiente de muita instabilidade política, sem que tenha havido ainda, infelizmente, que isso é culpa também do Congresso, que nunca realizou, cada presidente, cada Congresso que assume ou que se candidata, promete uma reforma política que nunca acontece, né? Eventualmente acontece um arremedo de reforma política, mas eu acho que seria uma das prioridades do governo Temer, se permanecer, realizar essa reforma política, para nós termos eleições daqui a 2 anos, eleições tranquilas, com partidos mais fortalecidos e dentro de uma conjuntura onde o debate possa fluir de uma forma mais serena. Essa é a minha opinião. Uma eleição agora, de imediato, como alguns propõem, eu acho que não garantiria a estabilidade, aumentaria a divisão e a instabilidade política e econômica no país. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer a presença do deputado Hermano Moraes, sempre lúcida, não é, e competente, e também a presença da minha colega Larissa de Souza, que ilustrou aqui o nosso programa. Dizer que na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais um programa Pensando Bem. Boa noite, até lá. Eu quero lhe agradecer, Joaquim, agradecer a você, Larissa, agradecer a você, telespectador, que garante a boa audiência desse programa.
da TV Câmara. Voltarei sempre que convidado. Muito Obrigado, boa Armando. noite. Ok, eu que agradeço Até logo. também participar aqui hoje. Boa noite a todos. TV Câmara, a TV do povo de Natal.